pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje. O que será que tem dentro do nosso baú da leitura? Tchim, tchim, tchim. Eu já vi o que tem aqui. Meu Deus do céu, quem são essas pessoas? Não. Eu encontrei uma pessoa. Desse livro? É. Duas pessoas. Mais uma? Duas pessoas o nosso baú mágico trouxe para nós. Quem será que está aqui? Olhem lá. Quem que é essa daqui? Quem que é esse daqui? Quem é essa daqui? É o livro? Pode ser depois. Pode ser depois. Conta pra mim essa história. Como é que é? Como que é? Esse daqui é quem? O menino. Como ele chama? Joca. Joca. A história é em cima dele? É? É. A história é em cima dele. O que o Joca faz? Sempre. Joca acorda. Não precisa ler. Ah, não? Não, conta pra nós. O que o Joca faz toda vez? Quando ele acorda, que a mãe dele fala: filho, vai levantar. Banho, E ele fala o quê? Ah, pode ser depois. Pode ser depois, pode ser depois. Por que ele faz isso? Porque ele não quer levantar da cama. E aí foi o primeiro dia de aula, não foi? Yes. E aí ele chegou na escola, o amigo dele falou assim: vamos lá conhecer a nova professora? O que ele falou? Ah, pode ser depois? Ah, pode ser depois? Ah, eu prefiro o recreio do que ver a nova professora. Ele preferia o recreio do que a nova professora. Aí a diretora chamou todos, né, para conversar, e ele pensava: ah, bem que agora eu podia estar em casa dormindo, não é verdade? E aí chegou a hora de conhecer a professora. E aí a professora, como que ela se chamava? Catarina. A professora Catarina veio e se apresentou, certo? E aí a professora falou tudo pra ele, e que mais? E aí ela falou assim: como que você quer que eu te chamo? De Joca ou Ju? Eu acho... João Carlos ou Juca? Juca ou Joca? Juca, não é Joca, Juca. Joca. Juca. Não. Você prefere que eu te chame de Juca ou João Carlos? Aí ele falou o que pra professora? Falou de... Tanto Faz. você me chamar de Juca ou Joca. João Carlos. Isso. Aí ele falou que o padrinho dele que chamava de João Carlos. E na escola podia ser Juca. Isso, Juca. E aí a professora fazia coisas diferentes na sala de aula, não fazia? Sim. O que ela fazia que ele começou a gostar? Reunia todo mundo para conversar. Eu acho que fazia diversões, brincava de massinha. O que mais? Ela fazia a sala em círculo, né? Isso. E no outro dia, pela manhã, quando a mãe dele foi acordar, qual que foi a surpresa dela? Ele já estava Tomando banho. muito bem. Aí, quando a mãe dele estava lavando louça, com a torneira aberta, o que ele falou? Não pode deixar a torneira aberta quando está lavando louça. Isso. Aí, quando a professora propôs para fazer uma aula diferente lá no parquinho, lá no campinho, o que os alunos, que ele aprendeu? Ele aprendeu a não dizer, não pode ser depois. Por que não podia ser depois? Porque se você fala para a pessoa fazer uma coisa, a pessoa tem que fazer para ficar livre. Ou se ela falar: ah, não pode ser, só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Aí a pessoa vai lá e espera, aí a pessoa faz tudo devagar e fica tudo pra depois. Aí a professora fez a brincadeira lá, a aula no parquinho, no campinho, e deu uma tarefa. Não deu uma tarefa? Deu. Qual que era a tarefa? Fazer uma redação
de texto. Uma produção de texto. Isso. Falando de como tinha sido A aula. a aula. Aí ele chegou em casa todo feliz e contou para sua mãe. E a sua mãe ficou feliz porque ele estava muito animado com as aulas. No outro dia, ele chegou e a professora pediu para todos falarem do seu Produção de texto. Todo mundo fez? Nem todo mundo fez. E ele tinha feito. E ele tinha feito. E aí, o que aconteceu? Quando ele quis o quê? Ele quis ler. E aí, ele levantou todo orgulhoso e falou o título da sua história. Qual que era? Faça já a sua parte, não pode ser depois. Faça já a sua parte, não pode ser depois. Ele aprendeu que a gente tinha que fazer a nossa parte. Porque lá eles recolheram o lixo, deixaram o campinho limpo. Ah, e também, da história que eu já li, a minha mãe fez um jogo que era assim, um Kahoot. Aí teve uma parte que eles falaram, eles não gostaram, eles foram para o shopping e ficaram no ar-condicionado ou recolheram o lixo. Quem pôs o ar-condicionado errou, quem pôs o lixo acertou. Eles recolheram o lixo, muito bem. O joguinho Kahoot que eu fiz de revisão da história, certo? Sim. Muito bem. E o que mais que você aprendeu? Ele era um aluno reativo, ele não gostava das coisas, tudo ele fazia de má vontade. E ele termina a história falando assim, opa, que legal, a gente tem que participar sempre, né? A gente tem que participar, porque se a gente participa, a gente ganha, a gente ajuda o outro. Certo? Certo. Eu espero que vocês gostem, curtem, compartilhem nossos vídeos, dê seu like, se inscrevam no nosso canal. Esse material é do ateliê Toque de Arte. Se você tem a sua história, crie o seu personagem e ela faz para você. Certo? Ative o nosso sininho. Fiquem com Deus. A nossa página está no ar, www.simplificaumafé.com.br. Faça sempre a sua parte. Nunca deixe para depois. Tchau.